louvado por preparar esse grande dia para mim e para você. Amém? Amém. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 5. Se você tem a Bíblia, vamos lá. Ora, algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir à festa dos judeus. Existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia certo tempo e agitava a água. Primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos, vendo Jesus deitado, sabendo que estava naquele estado. Perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, desce outro antes de mim. Verso 8. Disse-lhe Jesus: levanta, toma tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregue essa esteira. Verso 11. Respondeu ele: o homem que me curou disse: toma tua esteira e anda. Então perguntaram: quem é esse que mandou que tomasse a esteira e andasse? E o homem que fora curado não sabia, pois Jesus havia se retirado pelo meio da multidão que havia naquele lugar. Verso 14, último verso. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, não volte ao teu pecado, para que não suceda coisa pior. Somente até aqui. Você conhece essa história? Ora, o Evangelho de João apresenta a história de um homem que estava 14.000 dias doente. João é o Evangelho do amor. Lembram que eu ensinei a vocês? Vamos recapitular alguma coisa que nós aprendemos essa semana? Mateus, o Evangelho do Rei. Marcos, o Evangelho do poder. Lucas, o Evangelho do testemunho. E João, o Evangelho do amor. No Evangelho de João você encontra apenas 7 milagres. Um dos milagres encontrados no Evangelho de João é esse que eu acabei de ler para você. 38 anos estava um homem inválido, não mexia nem os braços e nem as pernas. Então venha comigo. Naquele dia, tente imaginar, Jesus decide ir à cidade de Jerusalém. Que dia era aquele? Você pode me ajudar? Sábado. Que dia? Sábado. Olha, tem algo especial com esse dia. Vamos tentar descobrir algumas coisas especiais que existem nesse dia. Então venha comigo. Aquele dia era sábado, Jesus decide ir à igreja, ao templo. E naquele dia que ele decide ir à igreja, ao templo, a Bíblia Sagrada, no texto que li para você, diz que ele decide entrar pela porta das ovelhas. Você sabe quantas portas tinham a cidade de Jerusalém? A cidade de Jerusalém, nos dias de Jesus, possuía 12 portas. Deixa eu falar um pouquinho sobre as portas. Cada porta da cidade de Jerusalém tinha um nome. Naquele dia de sábado, Jesus decidiu entrar pela porta das ovelhas. Mas havia outros nomes para as portas de Jerusalém. Por exemplo, era a porta do montouro, a porta do lixo, a porta do peixe, a porta das águas, a porta da fonte, porta oriental, porta do cavalo. Cada porta tinha um nome. 12 portas. Por que cada porta tinha um nome? Porque cada porta tinha uma função. A propósito, tudo que tinha na cidade de Jerusalém deveria ser representação das coisas de Deus. Jerusalém era a cidade de Deus. Então tudo tinha um significado relacionado com Deus. Naquele dia, olha que João destaca, naquele dia Jesus decide entrar pela porta das ovelhas. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, eu estive na porta das ovelhas. Ela existe até hoje. Se você for à porta das ovelhas, você vai descobrir uma coisa que é interessante. Tente imaginar. É uma ladeira. Jesus subiu aquela ladeira toda. Lá no alto estava a porta das ovelhas, a porta pela qual ele decidiu entrar. Por que Jesus decidiu entrar por essa porta? Por que ele não entrou pela porta do peixe, porta do cavalo? Você vai entender algo fantástico nessa noite. Por que cada porta tem um nome? Por exemplo, na porta do peixe, as pessoas vinham na cidade e ali naquela porta eles compravam peixe mesmo. Tinha vendedores de peixe. Você já leu na Bíblia que um dia o profeta contendeu, brigou com as pessoas para elas não venderem peixe na sexta-feira à noite, depois do pôr do sol? Lembram disso? O profeta foi e disse: olha, parem de vender peixe na hora do pôr do sol.
quê? Ia chegar no sábado, eles não deviam vender peixe. As pessoas vinham naquela porta comprar peixe. Olha, pastor, então cada porta tinha um significado. A porta do peixe era para as pessoas comprarem simplesmente peixe? Não. Sabe por que tinha o nome peixe ali? Elas compravam a comida ali, mas quando olhavam o nome da porta do peixe, elas lembravam, elas tinham algo especial. Peixe não é o símbolo da salvação do Evangelho, da Boa Nova? O nome de Jesus Cristo é escrito pela primeira letra do alfabeto grego, Ixo. E essa primeira letra é a mesma letra que se escreve o quê? Peixe. Quando você compra uma Bíblia, você já comprou uma Bíblia que tem o desenho de um peixe? Símbolo do cristianismo. Aquela porta não era só para eles comprarem peixe. Aquela porta era para eles lembrarem de uma coisa: há uma boa nova de salvação para nós. Cada porta tinha um significado. Lembra que eu disse para você que tinha uma porta chamada Porta das Águas? Jerusalém não tinha água encanada. As pessoas precisavam na Porta das Águas comprar água para ter água na cidade, na casa. E ali na Porta das Águas elas compravam água. Era um lugar onde elas obtinham água. Mas quando elas viam o nome água, era para que elas tivessem em mente outra coisa. Existe uma água que pode matar a sede de qualquer um. Jesus Cristo é a água da vida. E o profeta Isaías diz o quê? Vinde as águas. Quem tem dinheiro, compre com dinheiro. Quem não tem dinheiro, ganha do quê? De graça. Cada porta tinha um significado. Posso citar mais duas só? Havia uma porta chamada Porta do Cavalo. Se você for na história, você vai descobrir que nos dias de Jesus, naquela Porta do Cavalo era o lugar onde as pessoas alugavam um animal para carregar nos fardos, o frete, fazer frete. Elas vinham na cidade, faziam as compras e precisavam voltar para suas casas. E elas vinham na Porta do Cavalo e ali alugavam um animal. Havia pessoas que alugavam animais para levar o peso, o fardo. E o cavalo levava o peso, o fardo. Ora, era comum olhar o nome da porta, a Porta do Cavalo. Era um lugar onde alugava alguém, ou desculpe, alugava um animal para levar o fardo. Mas não era só isso. Era para que eles entendessem que há um que levou todos os fardos pesados de nossos ombros. Quem? Deixa eu falar de uma última porta. Porta Oriental. Havia uma porta chamada Porta Oriental de Jerusalém. Essa porta era a porta diferente de todas. Por quê, pastor? Flávio Josépios, historiador cristão, diz que essa porta, para ser aberta, precisava de 20 homens. Ela não era aberta como as outras. 20 homens para abrir e fechar. Só que pela Porta Oriental só passava uma pessoa. Na Porta do Cavalo, qualquer um que quisesse passar, podia passar. Na Porta do Peixe, qualquer um podia passar. Mas na Porta Oriental, só uma pessoa podia passar. Sabe quem? O rei. Quando o rei vinha na cidade, 20 soldados abriam aquela porta e o rei passava por aquela porta. Ele não passava pela Porta do Oriente. Ele não passava pela Porta do Peixe, pela Porta das Águas. Ele passava pela Porta Oriental. As mulheres e os homens ficavam na beira do caminho, perto da Porta Oriental, e quando o rei passava, eles batiam palma. A Bíblia diz que um dia o rei Saul passou por aquela porta, e Davi vinha atrás dele, e as mulheres batiam palma e diziam assim: Saul matou os milhares, mas Davi matou a 10 milhares. O único que passava por aquela porta era o rei. Qual o nome da Porta Oriental? Ora, no ano 70 a cidade de Jerusalém foi completamente destruída, mas antes da destruição da cidade de Jerusalém, a Porta Oriental, diz Flávio Josépios e Ellen White, autora adventista, diz que a Porta Oriental se abriu sozinha. Se precisava de 20 homens para abrir, no ano 70, quando os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém, no meio da noite a Porta Oriental abriu sozinha para que as pessoas pudessem fugir, para não serem destruídas dentro da cidade. A Porta Oriental era para que eles olhassem para aquela porta e lembrassem de uma coisa: um dia o rei vai vir pela Porta Oriental. E deixa eu dizer, o rei está vindo pela Porta Oriental. A Porta Oriental era um anúncio da volta de Jesus para aquelas pessoas naqueles dias. E no ano 70, por ocasião da destruição de Jerusalém, a Porta Oriental se abriu sozinha. Foi o poder de Deus. O rei abriu a porta para a salvação daquelas pessoas. A Porta Oriental era o caminho do rei, o caminho da salvação. Mas nessa noite, eu li para você que Jesus entrou pela porta. Por quê? Por que João cita a porta das ovelhas? Não foi por um acaso que ele escreveu no capítulo 10 do seu Evangelho: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Naquele dia era sábado e Jesus decide na cidade de Jerusalém. Deixa eu pintar com a pena da palavra de Deus na sua mente. Deixa eu falar com
com você, com a palavra de Deus na sua mente, você que está acessando pela internet nesse momento, você que está entrando em contato com a igreja aqui da Baronesa, sabe, Jesus Cristo naquele dia decide entrar pela porta das ovelhas. Imagine uma ladeira, e lá no alto da montanha a porta. Tente imaginar esse quadro, estou tentando pintar um quadro para você. Quando Jesus chega à porta das ovelhas naquele dia, a 150 metros para o lado esquerdo estava o templo. Para onde ele ia? Para o templo, era sábado, para a igreja. E ele chega à porta das ovelhas e quando ele entrar no templo, a Bíblia Sagrada diz que ao invés de ir para o templo, para o lado direito, eu conheço bem aquele lugar, a 100 metros de distância da porta das ovelhas estava o tanque de Betesda. Quem é que estava no tanque de Betesda? Cegos, coxos, paralíticos, doentes. As pessoas que estavam no tanque de Betesda não valiam nada para a sociedade. Todas as pessoas que estavam naquele tanque eram pessoas rejeitadas pela sociedade por causa do seu pecado. A doença que aquelas pessoas tinham ali eram doenças frutos do pecado. A autora adventista Ellen White, em seu livro Desejado das Nações, ela diz que todos os doentes ali eram doentes por causa do pecado. Portanto, eles eram rejeitados pela sociedade. E como eram doentes por causa do seu pecado, eles não podiam ir à igreja. Nenhum doente podia entrar na igreja. Nenhum doente podia entrar no templo. Um cego não podia entrar no templo. Sabe por quê? Porque as pessoas atribuíam a cegueira à doença. Então você pode imaginar, as pessoas que estavam doentes ali no templo olhavam para o templo, a casa de quem? A casa de quem é a igreja? Casa de quem? Me ajude, a casa de quem? Eles olhavam para a igreja, a casa de Deus, mas eles não podiam estar lá. Por que eles não podiam estar lá? Por causa do seu pecado. Então eles se condenavam cada vez mais e se sentiam o pior de todos os lixos da sociedade. Se sentiam rejeitados porque do tanque eles olhavam as pessoas irem buscar Deus, adorar a Deus, cantar, a olhar para a cruz, cantavam lá, a tua graça me salvou, a tua graça me alcançou, e eles olhavam as pessoas cantando, mas o pecado deles não permitia eles chegar até o tanque, desculpe, até a igreja. Eles olhavam ali no tanque e diziam assim: realmente nós estamos perdidos, a gente não tem valor, não tem saída, não tem solução. Não era só a doença que trazia tristeza para eles, era a sua própria condenação, a sua própria tristeza pessoal, porque eles mesmos diziam assim: a gente não presta para nada e nem perto de Deus a gente pode ir. Você já ouviu alguém dizer isso? Deus não me ama e nem perto dele posso ir. Você pode imaginar a tristeza da vida daquelas pessoas. Elas não podiam ir à igreja. Venha comigo aquele momento. A Bíblia Sagrada diz que naquele dia Jesus chega à porta das ovelhas. E ao invés de ir para a igreja, para o templo, para onde vai? Para o tanque. Sabe por quê? Porque a igreja para Deus não vale nada se primeiro ele não for buscar o pecador para dentro da igreja. Antes de Deus vir nesta noite na igreja, ele foi no teu tanque buscar você. Amém. Ninguém pecou tanto, ninguém é que é tão mal que não possa ser alcançado pela misericórdia de Jesus Cristo, que neste dia escolheu salvar você. Amém. Escuta, antes de você vir a esta igreja, ele foi hoje cedo na sua casa dizer que ele quer salvar você. Amém. Ele sabe de todas as lutas que você enfrenta, ele sabe de todos os desafios, ele sabe que talvez você esteja deitado no tanque dos seus problemas, deitado no tanque das suas lutas, à beira do tanque de seus fracassos, à beira do tanque de seus pecados, à beira do tanque de suas desavenças. Naquele dia, antes de o Senhor ir para a igreja, ele vai ao tanque, sabe por quê? Porque a igreja só tem algum valor para Deus se quando ele chegar na igreja estiver aquele que ele buscou no tanque. Sabe quem? Você. Ele já fez o milagre hoje por você. Por que você acha que entrou nessa igreja? Posso lhe dizer? Porque ele já foi atrás de você. Naquele dia Jesus vai ao tanque antes de ir à igreja. E quando ele chega no tanque, a Bíblia Sagrada diz que lá está um homem deitado 38 anos, 14 mil dias. 38 anos é tempo suficiente, não é mesmo, para você ficar decepcionado e triste? 14 mil dias. Imagine comigo, por que aquele homem foi àquele tanque? Porque havia uma tradição
tradição dizia que o primeiro que entrasse na água quando ela mexesse era curado. Penso eu que aquela tradição chegou, aquela história chegou à vida daquele homem que não mexia nem os braços nem as pernas. Tente imaginar esse quadro. Talvez uns amigos pegaram aquele homem numa máquina e levaram ele até lá. Já haviam outros, havia cegos, coxos, paralíticos, estavam todos ali. A verdade é que aquele lugar era um lugar que cheirava mal. A verdade é que aquele lugar era um lugar indesejado, mas era um lugar de sonhos também. Qual era o sonho das pessoas que estavam ali? Que a água mexesse, o primeiro que entrasse na água era curado de toda doença. Agora imagina, haviam cegos, paralíticos, e de repente chega aquele homem. Você pode imaginar? Alguém traz aquele homem totalmente paralítico. E quando ele chega ali, tenta imaginar com o pastor. O cego que está ali, sente, chegou alguém aqui. E ele pergunta, quem é você? E a pessoa começa a conversar com ele. Tem um aleijado de 2 braços, e ele começa a conversar com aquele homem paralítico. Tem um aleijado de uma das pernas, e eles começam a conversar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre o que eles conversavam. Eu sei. Posso lhe contar? Eles conversavam sobre as coisas que seres humanos mais gostam de conversar. O que é que você mais gosta de conversar? Não mente. O que você mais gosta de conversar, sabe o que é? Problemas. Problemas. Qual é o programa de televisão mais assistido no Brasil? Não vem me dizer que é Big Brother. O programa de televisão mais assistido no Brasil é Jornal Nacional. Ninguém ganha dele. E sobre o que fala o Jornal Nacional? Problemas. Ou por um acaso o William Bonner abre o seu jornal dizendo assim: quem crê e for batizado será salvo. Por um acaso ele diz assim: se você for fiel no seu casamento, você vai ser feliz e você vai criar seus filhos em paz de espírito. Por um acaso ele diz assim: lembra-te de que tu sabe para santificar 6 dias trabalharás, mas se você guardar o sábado, o Senhor vai te abençoar. É assim que ele fala? Ou ele diz assim: caiu o avião, morreu 70, roubaram o dinheiro da sociedade do Brasil e vivemos um fracasso financeiro em nossa sociedade. Sobre o que o jornal discorre? Sobre problemas. O que é que você mais gosta de conversar? Problema. Já viram 3 homens conversando sobre acidente? O primeiro disse assim: eu vi um carro e eles bateram de frente e morreu 3 pessoas. O segundo disse: eu vi um ônibus e morreu 50. O outro disse: o avião morreu 200. Cada um fala um problema maior, não é? Já viram como os seres humanos gostam de conversar? Agora imagine, naquele dia eles estavam conversando, na lista do cego. Seus problemas, cego, quais são? E você, por que está todo paralítico? Ele começa a contar seus problemas, seus pecados, seus problemas, suas dificuldades. E aí vem aquela conversa, o que eles fazem? Sabe o que eles fazem? Eles fazem o que os seres humanos gostam de fazer: amizade. Você já fez um amigo em meio aos problemas? Vou lhe contar. Como é que você fez um amigo? Posso lhe contar? Imagine que um dia você está com um problema muito sério. Você tem um boleto para pagar no banco. Tente imaginar isso. E se você não pagar aquele boleto, você vai ser processado e você vai ter um problema muito sério na sua vida. Então, não é muito caro o boleto. R$250, vamos imaginar. Aí você pega o seu carro, R$250 na carteira, o boleto, e você corre para o banco. E aí você vai correndo para o banco com o seu carro. Quando chega perto do banco, mais ou menos uns 100 metros, o carro começa a parar de funcionar. E você, naquela pouca velocidade, encosta, fecha a porta, pega a chave e corre para o banco. E quando você chega no banco, o banco está fechando. O guarda está puxando a porta, você entra e você é o último a entrar no banco. E quando você chega lá dentro do banco, tem uma fila. 25 pessoas. E você chega esbaforido. E aí você olha, e a pessoa olha para trás, a última pessoa, e diz: nossa, você conseguiu, mas o que está acontecendo? Você está tão esbaforido. E aí você diz assim para ela: olha, quanto tempo você está aqui? E a pessoa diz assim para você: eu estou aqui há 45 minutos, tem 25 na minha frente também. E aí sabe o que você diz para ela? Olha quantos guichês só tem um funcionário. Esse banco só quer levar o dinheiro da gente. Eu sei como vocês são. Eu sou do mesmo mundo que vocês. E aí você conversa com a pessoa. E a pessoa diz: mas por que você está tão assim, esbaforido? E aí você diz: sabe o quê? Olha, meu carro quebrou e tal. E você começa a explicar o seu problema. E eu tinha que pagar esse boleto. E a pessoa olha para trás assim: quebrou seu carro pertinho? Fica tranquilo.
Quando eu pagar a minha conta, eu espero você, vamos lá dar uma olhada no seu carro, sobre caminho. E vocês começaram uma amizade meio o quê? Problema. E aí você chega lá no carro, ele diz, abre o capô, você puxa, abre o capô. Aí ele olha e ele diz assim, bate na chave. Você bate na chave, o carro pega. E ele diz, era apenas um cabo aqui que estava solto, mas já está tudo certo, pode ir embora. Aí você diz, mas onde é que é a tua oficina? Ele te dá um cartão. E aí sabe o que você faz? Você compra um bolo. E para quem esteve no sábado aqui na igreja, compra uma laranjinha. Quem teve que ler sabe do que eu estou falando. E aí você leva o bolo lá na oficina e diz, olha, obrigado porque você me ajudou. Eu trouxe um bolo para agradecer tudo que você fez por mim. E o que é que você começou com ele lá no banco? Uma amizade. Você tem um amigo há muito tempo? Vamos pensar, alguém aqui tem um amigo há 20 anos? Puxa, vocês estão velhos, né? Eu também tenho. Eu tenho um amigo de 40 anos atrás, né? Hoje encontrei uma senhora amiga da minha família há mais de 40 anos. Escuta, 30 anos é tempo suficiente para ter uma boa amizade? É. Quem tem um amigo há 20 anos, 10 anos, é uma amizade longa, né? Bonita, não é assim? Você tem um amigo há muito tempo? Agora imagina comigo. Ali estão aquelas pessoas e eles começam a ter os problemas, eles fazendo o quê? Amizade. O que eles esperam todos? A água mexer? Imagine que o pastor que a água mexe e os amigos estão conversando, um fala da cegueira, o outro da outra doença, e as doenças, e conversam ali. Um dia a água mexe, e quando a água mexe, sabe, o cego tem sensibilidade. Lembram do cego Daniel que eu falei para vocês? Sensibilidade. Pastor Valmir não veio nem sabe, vou contar para ele isso lá em Barueri. Cego tem sensibilidade. E de repente está todo mundo conversando, a água mexe e a sensibilidade do cego, ele sente que a água mexeu e ele pula na água, e sabe o que acontece? Ele sai enxergando, e ele sai feliz, enxergando, imagine. E os outros ficam esperando. Os dias passam e a água mexe. Tinha um que estava com o braço machucado, só o braço, tenta imaginar. E quando a água mexe, ele pula na água e sai mexendo o braço. Perfeito. Pode imaginar? De repente a água mexe novamente. E tem o que tem as duas pernas machucadas, mas o braço está bom. E quando a água mexe, ele empurra com os braços o corpo e cai dentro da água e sai curado. Por que não juntou uns 4 ou 5 daqueles que tinham sido curados? E não voltaram lá e disseram assim, rapaz, você nunca vai conseguir entrar, a gente vai ficar contigo aqui do teu lado. E quando a água mexer, nós que já fomos curados, vamos fazer o quê? Nós vamos jogar você, porque senão você nunca vai alcançar. A gente vai te ajudar? Escuta. Vai, pastor, pensa comigo. Por que ninguém voltou? Por quê? Sabe por quê? Porque seres humanos nos decepcionam. Você vive 30 anos do lado de alguém, 35, e um dia você é traído, traída. Você dedica tudo para aquele ser humano, e um dia você é decepcionado. Sabe o que é que tira os sonhos de um ser humano? Suas decepções. Agora, quem é que decepciona o ser humano? Seres humanos. Não são coisas. Coisas não decepcionam os seres humanos. Como assim? Como que não, pastor? Minha irmã mora na cidade de Joinville, Santa Catarina. Meu cunhado e ela compraram um carro em 60 parcelas. Pagando. No dia que meu cunhado foi pagar a 12ª parcela, ele foi ao banco pagar. Estacionou seu carro, pagou a 12ª parcela, e quando ele voltou no carro, os ladrões tinham levado e ele não tinha seguro. Faltaram 48 parcelas. E sabe o que os dois fizeram honestamente? Pagaram 48 parcelas. E o que eles fizeram depois? Compraram outro carro. Lutaram e compraram. Choraram um pouquinho, mas ó, compraram outro carro. Você já comprou, adquiriu alguma coisa e alguém quebrou? Roubaram? Comprou uma roupa bonita, estendeu pela primeira vez no varal da sua casa e alguém foi lá e roubou a roupa que você estava pagando? E aí você chorou, poxa, ainda estou inteiro para pagar, faltam 2 ou 3 parcelas. E aí o que você fez? Você é honesto, não é? Você pagou. E o que você fez? Comprou uma mais bonita para colocar no lugar assim. Por quê?
coisas não nos decepcionam. O que decepciona o ser humano? Seres humanos. Você dedica tudo. Minha sogra um dia disse: por 35 anos eu vivi com esse homem, dediquei toda a minha vida, fiz tudo que pude, todos os meus sonhos. E depois de 35 anos de casamento, sabe o que meu sogro fez? Foi embora e disse: nunca mais vou viver com você. E sabe qual foi a frase da minha sogra? Que decepção. E nunca mais ela conseguiu dormir normalmente como qualquer ser humano. Precisa tomar um remédio para dormir toda noite. O que tira a felicidade do ser humano? Ellen White, autora adventista, em seu livro Desejado de Todas as Nações, ela diz assim: o que tira a felicidade do ser humano são suas contínuas decepções. O que tira o sonho do ser humano são suas contínuas decepções. Será que nessa noite eu estou falando nessa igreja para alguém que se decepcionou? Falo nessa noite nessa igreja, falo para você pela internet, falo nessa noite para alguém que enfrentou uma profunda decepção na sua vida. O que tira os sonhos? Quando um ser humano não sonha, ele morre. Sabe qual a diferença entre o sonho, entre o sono e a morte? A única diferença que existe entre o sono e a morte é o sonho. Não existe diferença outra a não ser o sonho. Como assim, pastor? Só existe uma diferença entre o sono e a morte. A única diferença que existe entre o sono e a morte é o sonho. Quando um ser humano não sonha, ele está morto. Você lembra de uma história relatada no Evangelho de João? Quando Jesus Cristo disse assim: Lázaro está dormindo. Ele estava dormindo ou estava morto? Mas Jesus disse que ele estava dormindo. Qual a diferença entre o sonho? A única diferença é o sonho. Lázaro não estava morto para Jesus, sabe por quê? Porque Lázaro tinha morrido no sonho do retorno a essa terra pela ressurreição que o Senhor Jesus poderia dar a ele. Ele sabia que Jesus era a ressurreição e a vida. Se algum ser humano vier morrer nessa terra, mas se morrer no Senhor Jesus, morre no sonho da breve volta de Jesus. Agora, se um ser humano não tem Jesus, se um ser humano não tem Deus no seu coração, ao morrer ele não tem sonho algum. Você entende o que eu quero te dizer? Não é que quando o ser humano está morto ele está sonhando. Você sonha enquanto você dorme. Sabia que quando você dorme você sonha a noite inteira? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que quem tem o Senhor no coração, ainda que morra, morre no sonho da ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Mas naquele tanque, aquele homem não tinha mais sonhos. A autora adventista Ellen White diz que ele não sonhava mais. Ele nem desejava mais a sua cura. Por quê? Porque há 38 anos ele estava decepcionado. Sabe o que tira os sonhos de um ser humano? As decepções. Sabe o que tira a força de um ser humano? As decepções. E quem decepciona? Seres humanos. Agora pensa com o pastor. Vem cá. Olha aqui. Quando Jesus encontrou aquele homem já não tinha mais sonhos. Por quê? Por causa das suas decepções. Ele não tinha mais prazer. Jesus aproxima-se daquele homem e faz uma pergunta: queres ser o quê? Olha que pergunta fácil. O que ele esperava com 38 anos? A cura. Jesus se aproxima dele e diz assim: queres ser curado? E quando Jesus pergunta a ele: queres ser curado? O que ele diz, irmão? Amigo, quero? Foi isso que ele respondeu. Olha o que ele respondeu. Jesus pergunta: queres ser curado? E ele diz assim: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tenta entrar nesse outro antes de mim. Escuta, o Senhor perguntou para ele, por um acaso: você tem alguém para te colocar na água quando a água é agitada? Foi essa a pergunta do Senhor. O Senhor perguntou para ele assim: você tem alguém para te ajudar para entrar na água? Não. O Senhor perguntou a ele: quer ser curado? Quando o Senhor perguntou: você quer ser curado? Ele deu uma resposta que Deus não perguntou para ele.
quer ser salvo? Ah, pastor, eu quero, mas sabe, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Olha aqui. Você é o milagre de Deus. Ele já foi atrás de você. Você é o milagre. Naquele dia Jesus diz assim, quer ser curado. E finalmente Jesus diz para ele assim, levanta. Levanta é o quê? Milagre. Repete comigo, levanta é o quê? Milagre. Você quer o milagre? Você já é o milagre. Milagre todos queremos. Mas ele disse assim, levanta, milagre. Depois que ele fez o milagre, o que ele fez? Ele deu uma ordem. Agora toma a tua esteira e faz o quê? Anda. A primeira coisa que Deus fez na sua vida hoje foi um milagre. Quando você acordou, você é um milagre. Agora quando Jesus disse assim, toma a tua esteira e anda, ele deu uma ordem. Você precisa ir além do milagre. Você precisa ter Ele como Senhor da sua vida, e eu também. Eu preciso e você precisa. Pega a tua esteira e anda. Ele precisa mandar em você. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Porque o milagre Ele já fez por você. Só o fato de você estar aqui nessa noite, você é um milagre, Ele foi atrás de você. Agora deixa Ele ser o Senhor da sua vida. E a Bíblia Sagrada diz que aquele homem pegou a esteira e andou. E que dia era aquele? Sábado. Pastor Israel, pastor Romildo, era sábado. Agora, irmãos, amigos, quem recebe um milagre vai para onde depois do milagre? Ele pegou a esteira e foi para onde? Para a igreja. Por que você veio aqui hoje? Está entendendo? Você veio agora aqui? Você não veio aqui para receber milagre. Você veio aqui porque você já recebeu o milagre. Para onde foi aquele homem com aquela esteira? Para a igreja. Quem recebe o milagre vai para onde? Para a igreja. Para quê? Para agradecer. Agora escute, que dia era aquele? Sábado. E quando ele chega na igreja no sábado com aquela esteira, as pessoas olharam para ele e disseram assim: você venceu 38 anos, nós estamos muito felizes por você. Foi isso que eles disseram? Sabe o que eles disseram? É sábado, você não pode carregar a esteira. Ninguém disse assim: nossa, você está andando. Sabe o que começaram a falar? Acusar ele: você não pode carregar a esteira. Porque quando ele chegou naquela igreja, ele encontrou dois tipos de pessoas. Ele encontrou pessoas que tinham tanto defeito quanto ele. E pessoas que têm defeito, como você e eu temos defeito, a gente só sabe olhar o problema dos outros. A gente não consegue olhar as vitórias das outras pessoas. Talvez você veja à igreja e disse assim: sabe, pastor, eu até gosto da pregação daquela igreja, mas lá tem o Senhor, e o Senhor não tem cabelo no rosto da sua cara. Eu cheguei na igreja, pastor, e alguém não olhou muito direitinho para mim. Sabe por quê? Porque você chegou numa igreja onde tem pessoas imperfeitas, pecadoras. Agora, no dia que você encontrar uma igreja que tem pessoas perfeitas, grave o que eu vou te dizer agora. O dia que você achar uma igreja que tem pessoas perfeitas, não entre. Não entre. Você vai acabar com tudo. Não tem igreja com pessoas perfeitas. Quem são as pessoas que estão na igreja? Pecadores que receberam o milagre de Jesus Cristo. Quantos defeitos você tem? Não me interessa. O que me interessa é saber que aquele que cura todas as dúvidas de nossa vida, cura todos os nossos defeitos também. Naquele dia ele vai à igreja e ele encontra aquelas pessoas cheias de defeito. Pastor, eu vou para a igreja que meu esposo tem defeito, você também tem. Pastor, eu vou para a igreja que meu cunhado, minha cunhada tem defeito, você também tem. Quem são as pessoas que vêm à igreja?
pessoas com defeito. Vou repetir. Ao encontrar uma igreja de pessoas sem defeito, não entre, você vai acabar com tudo. Quem são as pessoas que estão na igreja? Pecadores, que foram salvos por Jesus Cristo. Que na manhã desse dia, Ele chamou para a salvação. Aquele dia era sábado, e quando ele entra na igreja, as pessoas começam a dizer: você não podia carregar a esteira. E ele não se apega ao que as pessoas dizem. Ele não se apega ao que as pessoas falam. Você não pode se apegar ao que as pessoas falam. Você precisa se apegar àquilo que o teu Salvador fala para você. O que ele fala para você? Esse é o caminho. Até quando você vai demorar para andar pelo caminho? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas sabe qual é o problema? A gente quer ouvir a voz das pessoas, e a voz das pessoas é assim: você tem defeito, você não presta. Não é isso? Quando ele entrou naquela igreja, ele viu pessoas que tinham defeitos, mas ele disse que ele encontrou uma segunda pessoa, e ele andou no meio daquela igreja. Em que dia era aquele? Me ajudem. Sábado. Que dia era? Sábado. E lá no meio daquela igreja, no sábado, ele encontrou o Senhor do sábado, que tinha curado todos os seus problemas. E quem era aquele que ele encontrou lá? Então você precisa ir para a igreja que guarda o sábado, porque o verdadeiro milagre acontece naquela igreja onde o Jesus do sábado está com você. Eu vim nessa noite chamar você para ser adventista do sétimo dia, onde existem pessoas cheias de lutas e batalhas, mas no meio dessa igreja está o Senhor que opera milagres, e é o Senhor do céu. A Bíblia diz que quando ele encontrou Jesus no meio daquela igreja, Jesus disse para ele assim: não volte ao teu pecado, para que não te aconteça coisa. O que ele estava dizendo? Não volta para a tua vida de guardar o domingo, não volta para a tua vida de comer carne de porco, não volta para a tua vida de transgredir os mandamentos, não volta para a tua vida de usar bebidas alcoólicas, não volta para aquela vida onde você vivia a desonestidade. Ele está dizendo assim: não volte ao teu pecado, para que não te aconteça coisa pior. Porque o que é que pode acontecer de pior na vida de um homem que ficou 38 anos deitado? O que pode acontecer de pior na vida de uma mulher ou de um homem que teve decepções na vida? O que poderia acontecer de pior na vida de um ser humano que viveu essa vida cheia de lutas e batalhas e fracassos? O que pode acontecer de pior na vida de um ser humano que teve decepções na vida? O que pode acontecer de pior na vida de um ser humano que sua vida não tem mais sentido? O pior que pode acontecer na vida de um ser humano que atravessa batalhas é um dia ele se encontrar com Jesus e rejeitar e seguir o caminho do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque mesmo depois de ter encontrado Jesus, alguém pode rejeitar, dizendo assim: ainda não, agora não, um dia. E um dia nunca acontece, e um dia nunca decide. Sabe, ao longo do meu ministério eu encontrar pessoas que dizem: olha, eu estava quase, eu ia me batizar, eu estava quase me batizando, eu estava quase me entregando, mas não entreguei. O que pode acontecer de pior? Olha o que disse Jesus: você recebeu um milagre, então não volte ao teu pecado. Sabe por que você veio a essa igreja nessa noite? Porque Ele já fez um milagre na sua vida, então não volte à vida passada. Comece uma nova vida com o Senhor. Pastor, mas se eu vou mudar a placa da minha igreja, e daí? Você não segue uma placa, você segue a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina o caminho da verdade. E você tem descoberto o caminho da verdade. Até quando você vai demorar? Quanto tempo você vai esperar? Naquele dia Jesus encontra com aquele homem e diz assim: não volte ao teu pecado, não volte, para que não te aconteça coisa pior. E a pior de todas as coisas é perder a santidade de Deus em nossa vida. Sabe por quê? Porque a única coisa que vai nos sustentar nesses últimos dias é a santidade de Deus. E a santidade de Deus é a paz de espírito que Ele quer dar ao teu coração em meio a tantas lutas e batalhas que tu enfrenta. Ele sabe as angústias que você enfrenta. Mas se você receber a santidade de Deus, entregando a vida a Ele, em meio às angústias você vai ter paz.
Ainda que a morte bata a porta do seu coração e do meu, ainda que morramos, em Cristo vamos viver, porque vamos ter a paz do Senhor em nosso coração. É hora de tomar uma decisão do lado de Deus. A semana inteira eu tenho pregado, mas nessa noite eu vim desafiar você a tomar uma decisão do lado de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. O que você espera? Hoje é o dia da salvação. É Deus quem está falando contigo, é Deus quem está te dando uma nova oportunidade, é Deus quem te chamou nessa noite aqui nessa igreja, porque já fez milagre na tua vida. O que é que tu espera mais? O que é que você tem? Rompa com todos os seus conceitos e receba a santidade de Deus, porque quem crê e for batizado será salvo. E tudo que Ele vai te dar em meio às lutas dessa vida vai ser a paz, a santidade. Quando eu falo de paz, eu lembro do meu Pai. Uma ocasião eu estava pregando na cidade de Piracicaba. Eu estava pregando para um auditório como esse. Naquela noite, quando eu fui pregar, era uma sexta-feira à noite, e eu liguei para o meu pai. Ao ligar para o meu pai, antes de começar o culto, peguei meu celular, dei uma ligadinha e eu disse: pai, e aí, como está por aí? Ele disse: filho, a gente está numa paz aqui em casa, tão boa. E eu disse: mas por que, pai? Me conta. E ele disse: olha, hoje à noite a mãe fez uma sopa de frango, daquela que todo mundo gosta. Teus irmãos estão aqui, tuas duas irmãs estão aqui também. Está todo mundo aqui, a gente comeu a sopa que a mãe fez, tudo muito gostoso. E a gente cantou bastante, a gente leu a Bíblia, a gente está em paz. Olha a palavra dele, paz. Mas aí ele disse assim: só faltou você. E eu disse: ah, pai, bem que eu gostaria de estar aí. Já pensou comer aquela sopa deliciosa que só a mãe sabe fazer? Eu gostaria de estar aí com vocês, mas eu também estou em paz. Só que eu estou em Piracicaba, vou pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas, pai, vão se batizar nesses próximos dias. Cerca de 180 pessoas vão tomar decisão ao batismo. E ele disse: nossa, que bom, filho, que Deus te abençoe, mas a gente está feliz aqui. Eu disse: o que estão fazendo? Ah, as meninas estão ajudando a mãe para a cozinha, a gente está batendo um papo aqui. E ele disse: eu estou em paz, meu filho. Desliguei o telefone e disse: pai, antes de desligar, eu vou batizar pessoas agora. Fui pregar a palavra de Deus como hoje. Batizei muitas pessoas naquele dia. Logo que terminou a palavra de Deus ali, eu fui para o meu carro. Quando cheguei no carro, a gente é acostumado com o celular, já liga o celular, né? E quer saber o que aconteceu, não é assim? E quando eu peguei meu celular e liguei, tinha 27 ligações da casa do meu pai, não atendidas. E aí eu peguei aquelas ligações, olhei e fiz o quê? Liguei imediatamente para a casa do meu pai. Quando eu liguei, minha irmã atendeu o telefone lá em Santa Catarina. E ela me contou o que eu vou lhe contar agora. Ela disse: Celso, a gente comeu sopa, estávamos lavando a louça, todo mundo, e o pai já estava cansadinho e disse: olha, eu vou dormir. Foi dormir. Deitou, dormiu. E acordou no meio daquele momento ali e deu um grito e disse: Cristina, a minha irmã mais velha, vem até aqui no quarto. E ela foi lá no quarto. Pois não, pai, o que precisa? Filha, abre o guarda-roupa, pega o cobertor alaranjado, aquele mais doce, e coloca em cima de mim, porque está muito frio, filha. E ela disse: não, pai, está muito quente. Joinville é muito quente. Está muito quente, pai. Não, filha, está muito frio, me cobre. E ela obedeceu o pai e cobriu ele com aquele cobertor. E quando ela cobriu, arrumou direitinho o pai ali, e ele disse assim: filha, por que você apagou a luz? Por que você apagou a luz? Não apague a luz. E ela disse: pai, eu não apaguei a luz. Não, filha, está tudo escuro, está tudo escuro. Por que você apagou a luz? E naquele momento ele estava tendo um derrame cerebral. Ficou tudo escuro. E era por isso que eu tinha 27 ligações no celular. E ela disse: Celso, o pai está no hospital em coma. Vem para cá. E eu disse para ela: mas eu não posso, eu tenho que pregar a palavra de Deus. 180 pessoas vão se batizar nesses próximos dias. Eu batizei muitas pessoas hoje, eu não posso ir. E aí eu disse para ela: cuida dele aí e vai me dando notícias. E eu continuei pregando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu tinha que levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. 4 dias, 5 dias, eles diziam: o pai está em coma, como está? Estamos cuidando. O médico diz isso, diz aquilo. Você sabe como são essas conversas. 7 dias e a minha mãe ligou e ela disse assim: só falta você vir. E eu disse: mãe, amanhã é o 8º dia, eu vou pregar a última noite e vou aí.
E preguei naquela noite, e peguei o carro naquela noite mesmo e fui para lá. E quando cheguei lá, no Hospital São José, na Avenida Getúlio Vargas, em Joinville, entrei com a minha irmã no hospital e lá estava ele deitado na cama, bonitinho, sabe? Pijaminha limpo. Eu vi ele de um jeito que eu nunca tinha visto. Meu pai sempre teve bigode. O médico tinha raspado o bigode para colocar um respirador na boca dele. Não tinha nenhum defeito, nenhuma marca. E eu disse para minha irmã, mas como ele está bonito, está tão bem cuidado, não tem nenhum defeito, nenhuma marca. E aí ela colocou a mão na cabeça e disse, o problema está aqui dentro. O coágulo. E eu fui do lado dele, beijei ele, conversei com ele e disse para ele assim, pai, pisca o olho se tu sente que eu estou aqui. E ele não piscou o olho. Ele disse, pai, mexe o dedo, faz alguma coisa. É o céu, se eu vim aqui para te ver. Lembra que você me disse que estava em paz? E ele não mexeu o olho, nem o dedo, nem nada. Depois de algum momento, eu beijei ele, abracei ele, eu precisava voltar para pregar e não sabia quando ele ia sair do hospital. O médico não disse quando ele ia ter alta, quando ele ia voltar do coma. E eu saí daquele hospital, tive que voltar para pregar e vim embora na rodovia. E quando eu estava vindo aqui, pertinho de Registro, na rodovia, o telefone tocou. E do outro lado da linha, o meu irmão mais velho me ligou e sabe o que ele disse? Volta porque o pai acabou de morrer. Volta. O pai morreu. Aquele que me levou no colo por 8 quilômetros, lembram de ontem? O meu irmão. Ele morreu. E aí eu voltei chorando e lembrando daquele homem que me veio buscar quando eu me perdi do ônibus. Lembram que ontem eu falei para vocês sobre isso? Voltei para casa para ver o meu pai, que morreu sobre a sua palavra, dizendo assim, eu estou em paz. E você? Paz é tudo aquilo que Deus quer dar para você. Paz é aquilo que Deus quer dar para você se você crer e for batizado. Paz é aquilo que Deus quer dar para você numa certeza de que ainda que morramos, um dia vamos viver, porque o Senhor aparecerá nas nuvens do céu e virá nos buscar. Esta noite eu falei para pessoas que precisam tomar uma decisão, nesta noite. Falei para pessoas que tomaram a decisão durante a semana inteira para ser batizados. Hoje à noite nós estamos em vários pastores aqui, amigos pastores vieram me visitar. E nossos pastores queremos orar para você que precisa um dia ser batizado. Nós queremos impor nossas mãos sobre você. Queremos pedir uma bênção sobre você para um dia você ser batizado. Mas sabe quando esse dia? O mais rápido possível. Por quê? Porque Deus quer te dar a paz do coração. Diz, eu creio. Não é porque eu sinto, mas é porque Ele mandou, Ele é o Senhor da minha vida. E eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida para que eu tenha paz. Nessa noite eu quero orar por você. Junto com o pastor Valmiro, pastor Israel, pastor Levi. Por você que precisa um dia ser batizado. E eu vim desafiar você hoje a dizer, Deus, eu quero essa paz. Hoje a salvação chegou na minha vida. Então, quem vai tomar essa decisão é você. E eu vou convidar o Dilson e a Débora, eles vão cantar a última música. E nós 4 pastores vamos orar por você, bem pertinho de você. Só que eu não vou mandar o pastor Israel lá no último banco orar com você. Nem o pastor Valmir aqui no meio orar com você. Nem o pastor Levi orar com você aqui. Eu quero desafiar vocês a vir junto com os pastores aqui na frente para a gente orar com você e por você. Para que um dia você seja batizado, mas que hoje você comece a desfrutar da paz de Deus. Eu vou convidar os pastores para vir aqui comigo. O Dilson e a Débora vão cantar uma música muito especial. Você veio ontem, venha hoje novamente. Venha, isso. Pastor Valmir, já recebe para mim ele. Escute a música que eles vão cantar. Não passe. Vem cá, vou orar com você. Para um dia você ser batizado. Levanta, vem cá. Chega aqui pertinho conosco, com os pastores. Deixa a gente orar com
seu amigo, a sua amiga, em nome da igreja. Mais alguém vai deixar Deus cuidar? Venha, dê um passo. Cuidei de você. Você está com vontade? Eu posso ajudar você, eu insisto. Por que insiste, pastor? Eu vou no corredor para insistir com você. Quer que eu te ajude? Quero. Vou morar junto. Deixa Deus cuidar de você. Mais alguém? Mais alguém? Quem mais gostaria de ver? Pastor Levi, recebe essa ovelha. Mais alguém? Eu vou insistir. Talvez exista mais alguém que precise dar um passo. Só um passo vai mudar tudo na sua vida. Fecha teus olhos. Pastores, anciãos,
Obrigado, nosso Deus, porque nós estamos aqui no teu altar com tanta gente, Senhor. Pelo milagre que já aconteceu na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tu és o soberano Deus, o Senhor da nossa vida. Nós somos tuas ovelhas. Tu entrou pela porta das ovelhas e nos encontrou no tanque de nossos problemas, mas nos abençoou, Senhor. Nós precisamos do teu poder em nossa vida, de maneira especial essas pessoas que estão aqui na frente para um dia ser batizado. Por isso nós, os pastores e anciãos, levantamos as nossas mãos sobre esses queridos aqui, Senhor, pedindo a tua bênção do Espírito, a glória do céu na vida deles e na nossa vida, Senhor. Repousa com o teu poder, Senhor Deus. Opera o milagre que a gente precisa. Nossas mãos estão estendidas ao céu para buscar no reino dos céus uma bênção especial à vida desses queridos que estão aqui à frente, Senhor. Nós cremos no teu poder. Nós buscamos o teu poder e a tua glória. Nós buscamos um milagre em nossa vida, Senhor. Abraça em teus braços de amor. Nós estendemos nossas mãos pedindo o Espírito Santo sobre essas pessoas. E que elas possam descer as águas batismais, porque tu operou o milagre e tu és o Senhor da vida delas. Toma a cada uma dessas pessoas em tua vida. Não deixe o inimigo tirar o desejo do coração de te servir. O desejo do coração, não deixe o inimigo tirar, Senhor, de serem batizados. Protege-os, Senhor Deus. Envolve-os com o teu Espírito. Que o teu poder esteja na vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A você que estava conosco até agora estudando a palavra de Deus, eu quero deixar um abraço para você e convidá-lo para que continuemos estudando a palavra de Deus amanhã também. Deus tem um milagre para a sua vida e para você. Boa noite.